capítulo 14, eu quero ler com a igreja, o versículo do 1 ao 12. Diz assim, é versículo 13, capítulo 14, versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo disso, saiu das cidades o povo e o seguia a pé. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Versículo 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, ele estava sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém. Podeis assentar. Eu também quero ler, irmãos, você que ainda está aí, só para nós identificar aqui, o versículo 12 do capítulo 14, que eu acabei não lendo, que diz assim, o versículo 12: Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero falar aqui rapidamente a respeito daquilo que Deus colocou no meu coração. Essa passagem aqui tem várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Dessa passagem aqui do capítulo 14. E uma delas é a morte de João Batista. Todos nós conhecemos a respeito da morte de João Batista. João Batista foi aquele que veio antes de Jesus. E ele era da família, da parentela de Jesus. Então ele veio, a Bíblia diz que nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. Então ele é maior do que os profetas, maior do que Isaías, os profetas maiores, os profetas menores, né? Ele só não é maior do que Jesus, né? Porque ele anunciou Jesus, ele pregou Jesus, ele disse, as pessoas vinham até ele para ser batizado no Rio Jordão, e ele dizia, está entre nós alguém que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, porque eu vos batizo com água, mas ele tem um poder, é ele que tem um poder, glória a Deus. Então ele já falava a respeito do seu parente, né, chamado Jesus. E acontece, irmãos, que por ele ser um pouco ousado, João Batista, alguns dizem que falava demais até. A gente tem que tomar um certo cuidado, irmão. Às vezes é melhor a gente ficar quieto, sabia? João Batista, irmãos, ele era daquele tipo de pessoa que ele não tinha papa na língua, falava, muitas das vezes falava e era duro. Você sabia que tem momento da vida que a gente tem que ficar quieto, vendo só Jesus agir.
Jesus já agiu. Tem gente que é assim, irmãos, não, mas eu não levo desaforo, eu falo a verdade, eu sou sincero. No nome da sinceridade, irmãos, as pessoas acabam atingindo as pessoas, né? Não, às vezes você tem que ficar quieto, deixar Deus trabalhar, porque senão você estraga o propósito de Deus na sua vida, sabia? Você quer ver quem mais que falava demais? José. Eu também sou falador, irmãos, eu tento me controlar, sabia? Eu tento, às vezes a minha esposa me pega assim, sabe? Tem lugar que você tem que ficar quieto. José, irmãos, Deus deu sonhos lá para ele não via a hora de sair contando, não era, irmãos. Então aconteceu com João, o que aconteceu, foi morto, né? Sua cabeça foi decapitada por causa de uma jovem lá que dançou, ele já estava no cárcere, aquela situação toda, presa. E João Batista tinha os seus discípulos, porque ele veio antes de Jesus, ele já estava a serviço do reino, pregando a respeito do reino. E os discípulos de João Batista, irmão, alguns deles já tinham deixado João Batista e já estava com Jesus, né? Quando eles vieram com Jesus, eles viram, né? E eles vieram e falaram para João, aquele seu amigo lá, meio parente seu, nós vamos ficar com ele. Sabe o que João Batista não tinha ciúmes, não, irmãos? Olha só que coisa maravilhosa. João Batista diz assim: agora que eu diminua e que ele cresça. Aí acontece que João Batista, irmãos, morre, ele já estava no cárcere. Aí os discípulos vieram para contar a notícia para Jesus. Aí, irmãos, nós vemos aqui no versículo de número 12, vamos ler o 11, diz assim, a cabeça de quem? De João Batista, foi trazida num prato e dada à jovem. Irmãos, eu sempre falo aqui para os irmãos que eu nasci na igreja, esse negócio aqui do prato, da cabeça de João Batista num prato, eu confesso para você que quando criança isso me aterrorizava, porque eu tinha meu pai comprou um livro, mas bem grande assim, com ilustração, sabe? E numa das páginas lá, tinha nitidamente, mas desenhado assim, a cabeça de João Batista num prato, assim, Quando eu folheava aquele livro, né, eu procurava passar, porque eu não gostava de ver a cabeça de João Batista num prato. Imagina para criança, né, irmãos, vendo isso. Eu até acredito que é um pouco forte, né, para criança isso. Mas isso é verídico, isso é verdade, irmãos. A cabeça de João Batista veio ali, foi, né, zombaram dele, fizeram chacota, né, da cabeça de João Batista. E vieram os discípulos e contaram para Jesus: olha, João Batista, o seu parente, aquele que começou a batizar no deserto, aquele que começou a falar de você, do Senhor, morreu. O versículo de número 13, olha aí, vem aí o versículo de número 13. Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco para um lugar deserto à parte. O que isso nos mostra? O que a Bíblia quer dizer, o autor aqui, Mateus? Que Jesus, irmãos, depois que ele ouviu essa notícia triste, sabe o que aconteceu com Jesus? Ele se entristeceu. Às vezes a gente fica assim, né, irmãos? Que a gente acha que nós somos agora crentes. Agora eu sou um super-herói. Agora eu sou uma mulher maravilha. Não posso ficar doente, né?
não posso passar por necessidade, a porta não pode fechar, e quanto menos ficar triste. Tem gente que não aceita, irmãos. Ela vai dizer, eu acho que eu não sou mais crente, estou triste hoje. Hoje eu acordei numa tristeza, como se crente não passasse por isso. Passa, irmãos, lógico que passa. Se até Jesus, ao ouvir que seu precursor João Batista estava morto, a Bíblia diz que ele sai e vai ficar sozinho, à parte. Fala a verdade. Você acha que ele ouviu isso e ficou alegre? Não, ficou triste, ficou chateado. Sabe o que acontece aqui, irmãos? A Bíblia diz que ele sai à parte e ele vai orar. Ou seja, quando nós estamos nessa situação, o que não pode acontecer de jeito nenhum é você ficar com isso preso, sabe? Te angustiando. E às vezes, irmãos, passa anos e a pessoa está triste, está cabisbaixo, não aceita o que aconteceu. O próprio Jesus, ele sai, e o que ele está passando para nós é o seguinte: que quando nós estamos vivendo essa situação, nós precisamos conversar com alguém. Isso precisa ser tratado, irmãos. Já foi falado aqui hoje que quanto mais a gente conversa, mais a gente é tratado. Glória a Deus. Você acha que Jesus foi ali para ele ficar sozinho, parado ali, olhando para as estrelas, né? Só pensando coisa negativa, né? Pensando do que ele vai fazer, de como que vai ficar a vida dele agora, da agora para frente, como muitos dizem aí, curtindo uma solidão, curtindo essa tristeza. Não. Jesus, ele foi ali, meus amados irmãos, porque ele queria conversar com Deus, colocar para fora toda aquela angústia, todo aquele peso aos pés de Deus. Eu tenho certeza que aqui nesse culto, aqui nós estamos num bom número. Eu tenho certeza que tem gente, que tem pessoas que adentraram por essas portas aqui hoje triste, angustiado, glória a Deus. Mas você já começou a colocar para fora essa angústia para o Senhor dos Senhores que está aqui no nosso meio, para Ele começar a tratar você e você sair daqui leve, você sair daqui leve na presença de Deus. Você já começou a falar com Deus, você já começou a colocar para fora isso daí? Pode começar a colocar para fora, porque o Deus do Senhor, o Senhor dos exércitos está no nosso meio e Ele quer te ouvir. Deus, Ele quer tratar você. Deus, Ele quer tratar você por dentro. Primeiro Ele quer agir por dentro. Tem tanta gente aí esperando, né, irmãos? Tanta coisa acontecer. Você sabia que tem gente que está esperando um carro, não aguenta mais andar a pé? Essa semana eu estava conversando com uma mulher e ela disse: olha, Deus vai me dar vitória e eu vou parar de andar a pé. E eu falei para ela: eu creio em nome de Jesus que você vai receber essa vitória. Tem tanta gente, irmão, esperando a casa própria, sabia? Que não aguenta mais pagar aluguel. Tanta gente querendo se formar. Mas sabe que Deus sabe o que Ele tem de melhor para você. E a primeira coisa que Deus quer fazer é tratar você por dentro. É tratar você por dentro. Aleluias!
Você sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como agir nas nossas vidas. Sabe, irmãos, Jesus, ele sai à parte com essa tristeza toda. A Bíblia diz que ele vai orar. E Jesus chegando ali, certamente ele coloca tudo para fora. Por mais que ele era o Deus, irmãos, todo-poderoso, e ele sabe tudo, ele conhece tudo, mas ele dá um exemplo para nós. Quando você está triste, sempre tem alguém para te ajudar. E pessoas certas, viu? Não vai na pessoa errada não, que muitas das vezes pode complicar o seu problema. Aí a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que quando o povo sabe que Jesus, ele saiu da cidade, e ele vai para um lugar à parte para orar, certamente porque ele estava triste. O versículo 14 diz assim, olha aí, acompanhe comigo. Ao sair, Jesus, vamos ver a parte B do versículo 13 primeiro. Vamos ler o versículo 13. Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo disso, saiu das cidades, o povo e o seguia a pé. Sabe o que aconteceu, irmãos, nessa situação aqui? O povo ficou sabendo que Jesus tinha saído à parte. E vocês acreditam que o povo ficou sabendo aonde Jesus estava? E você sabia? Não tinha internet nessa época, não tinha telefone fixo, não tinha como mandar um torpedo. Jesus não mandou um torpedo, mas o fato é que eles souberam aonde Jesus estava. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que o povo, quando ficou sabendo aonde Jesus estava, a Bíblia diz que todos oram aonde Jesus estava orando. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus, ele sai da oração, a Bíblia diz que ele vem e ele olha e vê uma grande multidão. E você sabe que Jesus, ele começa a ter por essa multidão? A Bíblia vai dizer aqui, ó, ao sair Jesus viu uma grande multidão e cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. O irmão, você sabe quantas pessoas? É lógico que você sabe. Você é um leitor da Bíblia e você conhece quantas pessoas que andavam com Jesus, multidões. 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, às vezes era 1.000 pessoas, às vezes era 10.000 pessoas, e aqui nós vamos mais ou menos ter uma soma de mais de 10.000 pessoas. A Bíblia diz assim que Jesus teve uma grande compaixão por ela. Você sabe o que é uma grande compaixão? Quando a Bíblia fala assim, ó, Jesus teve uma grande compaixão por ela. Jesus teve uma grande compaixão pela irmã Maria. Sabe o que é isso? É Jesus se colocar e ele sentir a dor que a pessoa está passando no momento. Aleluia. Você sabia que ninguém tem condições de sentir a mesma dor que a pessoa sente? Somente Deus, Jesus, ele tem condições de sentir a mesma dor que você sente. Aleluia. Quando Jesus desce para Naim, com aquela multidão, que aquela mulher estava enterrando seu único filho, a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e sente uma grande compaixão por aquela mulher. Sabe o que Jesus estava sentindo? Ele estava se colocando no lugar daquela mulher, e ela estava sentindo a mesma dor que aquela mulher estava sentindo. A Bíblia diz, irmãos,
que Jesus teve uma grande compaixão daquela multidão. Aí sabe o que Jesus faz? Ele dá ordem aos discípulos: traz todos os que estão enfermos aqui. Aí faz aquela fila. Eu começo a ver, irmãos, pelos olhos da fé, os discípulos trabalhando. Os discípulos trabalhando. Aí Jesus passa numa fila. Quem sabe Jesus fala assim: põe aqui uma fila aqui só de quem está com câncer. Quem é canceroso, fica nessa fila. Quem está com AIDS, soro positivo, fica aqui nessa fila. Quem está como aquela mulher que estava anêmica com fluxo de sangue, todas as mulheres aqui, fica nessa fila. Não tem, irmãos, convênio médico, não tem hospital mais avançado que possa fazer o que Jesus fez naquele dia. Jesus coloca todo mundo enfileirado, e ele pede para os discípulos trabalhando, buscando todos os doentes, buscando todos os aleijados. Busca um, busca outro, aqueles que estão leprosos. Tem leprosos aí no meio? Tem, então traz para frente, traz eles aqui, coloca nessa fileira. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus sai curando, colocando a mão, e Jesus vai curando, e a Bíblia vai dizer que não ficou um sequer doente. Todos que estavam enfermos foram curados. Você já imaginou, irmãos, que bênção? Todo mundo curado. Irmãos, como que é maravilhoso servir esse Deus. Ele faz perfeito. Ele não faz remendo. Ele trabalha para aquele que nele crê. Mas o que me chama a atenção aqui, meus amados irmãos, é o trabalho dos discípulos. A canseira que deu, Luiz Fabiano, trazer todo mundo estava doente. Imagina José Pontes trazer aqueles que não tinham condições de andar. Trouxeram todo mundo, e Jesus curou todo mundo, e eles trabalharam muito naquela situação. Aí quando Jesus, meus amados irmãos, opera esse milagre que cura todo mundo, aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu não posso despedi-los sem comer. Certamente no meio do caminho, quando eles estiverem voltando para os seus lares, eles vão desfalecer, e pode ser que algum deles morra no caminho. Os discípulos olham e ficam assim: meu Deus, o que será que está acontecendo com Jesus, o Mestre? Será que Ele quer que nós alimentamos eles? Aí Jesus olha e fala: é isso mesmo, eu quero que vocês o alimentem. Mas Senhor, como que nós vamos alimentar? Nós estamos num deserto, não tem comida. Aqui no deserto a única coisa que tem, a Bíblia vai dizer que só tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. Aí Jesus disse assim: olha, não tem jeito, vocês vão alimentar. É só isso que vocês têm? Então traz aqui. Irmãos, eles já tinham trabalhado, já tinha buscado todos os doentes. Agora Jesus dá mais uma ordem a eles: vocês vão alimentá-los. Irmãos, e aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele ora, ele abençoa. Aí eu vejo Jesus, irmãos, pelos olhos da fé, pega os 5 pãozinhos assim, Você já partiu? Lógico que você já partiu o pão. Pãozinho francês. Quem gosta de pão francês? Mas naquela época não tinha pãozinho francês não, viu, irmãos? Não sei se era francês, não sei se era pão de forma, eu não sei se era igual o pão que a minha mãe faz, que não sei de tanto fermento que ela coloca, que o pão está desse tamanhozinho, depois assa, irmã Elizabeth, fica 3 vezes maior. Não sei se era grande, não sei se era pequeno, mas a única coisa que eu, pelos olhos da fé, eu fico imaginando Jesus, irmão. Obrigado, era isso que eu precisava mesmo aqui, Olha aqui, partindo o pão, Jesus fez o primeiro milagre, quando ele cortou aqui esse primeiro pedaço aqui, desse lado, cortou um pedaço do pão.
o pão cresceu de novo para esse lado. Aí Jesus pega esse pedaço aqui, dá para um discípulo, aí Jesus pega, aí cresce de novo para o outro lado, aí os discípulos também vê Jesus fazendo, porque os discípulos também fizeram, porque era muita gente. Aí os discípulos cortavam o pão para um lado, ele crescia para o outro lado, e crescia, e cortava de um lado, e crescia para o outro lado, e os discípulos, meus amados irmãos, eles viram que era milagre, aí eles entraram, e eles acreditaram no milagre, que eles encheram vários cestos e começaram a alimentar a multidão. Pensa num dia, Luiz Fabiano, que os discípulos trabalharam. Jesus curou todo mundo, Jesus alimentou todo mundo, e você fica aí curtindo essa tristeza, essa angústia. Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. Oh, glória a Deus. A primeira coisa que Deus quer fazer é tirar essa angústia do seu coração. A primeira coisa que Deus quer fazer é tirar essa insônia que não deixa você dormir à noite. Oh, glórias! Glórias! Aleluias! Glórias! Tem muita gente, irmãos, que não está dormindo mais à noite. Sabe do que? De preocupação, como diz aqui o Rui. Aí, irmãos, pensa como estavam os discípulos. Natanael não aguentava mais, suando igual eu aqui. Aí Jesus dá uma ordem para eles ainda, ó: entra no barco. E eles entraram no barco. Aí Jesus disse assim: porque nós vamos ter que passar para o outro lado de lá. Tem gente que está preocupado, irmãos. Mas deixa eu falar um negócio para você. Quem mandou você entrar no barco foi Jesus. E Ele responsabiliza por aquilo que vai acontecer no trajeto. Oh, glórias! Oh, glórias! Pode dormir tranquilo, pode ficar sossegado, que Ele está responsabilizado por aquilo que vai acontecer. E deixa eu falar uma coisa, não vai ser fácil não, viu? Esse evangelho barato que estão pregando por aí, principalmente na televisão, chave, né? Chave. Desde quando eu voltei para Cristo, irmão, um pouquinho antes de eu casar, né? Eu recebi uma profecia assim, uma vez uma irmã, ela veio assim em minha direção, e ela balançou uma chave e falou assim: ó, aqui está uma chave. Deus vai dar uma chave de um carro. Irmãos, eu estou querendo o carro, não a chave, né? Mas se não é eu trabalhar, irmãos, até hoje, né? Tem tanto evangelho aí pregado, facilidade. Não, 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 é luta. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Aleluias. Pode ficar tranquilo que vai vir luta, mas Ele responsabiliza, porque foi Ele que mandou você entrar no barco. Aleluias! A Bíblia diz, irmãos, que na quarta vigília da noite, sabe como que estava o barquinho dos discípulos? O barquinho dos discípulos estava assim, ó, veio um vento. A Bíblia diz que o vento era contrário, e o barquinho vinha assim, ó, açoitado pelas ondas. E sabe, Jesus não estava no barco. A Bíblia diz que mais uma vez ele saiu e foi orar, mas Jesus estava lá orando, mas Jesus não tirava o olho deles aqui, ó. Você que pensa que Jesus não está olhando para você? Você às vezes diz assim: Jesus não me olha mais, mas Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Oh, glórias!
Irmãos, aqueles discípulos, eu tenho que acelerar aqui, eles eram super dotados, super conhecidos para trabalhar no mar, porque a maioria deles era pescadores. Mas sabe de uma coisa? Mesmo com todo o conhecimento, eles perderam o controle da situação. Sabe, irmãos, tem coisas que vêm na nossa vida assim, que a gente perde o controle. A gente até tem um controle no começo, né? No caminhar, mas de repente acontecem coisas, irmãos, na nossa vida, que vem em direção à nossa vida, que foge do nosso controle. Os discípulos não tinham mais controle, Rui, daquela situação. Eles tiraram a água, irmã Maria Pereira, tiraram água, e o vento soprava, e um começou a olhar para o outro e dizia: mas na hora que nós mais precisávamos do Mestre, né? Ele não está aqui. Ele fez milagres, né? Curou todo mundo, Ele fez a multiplicação do alimento, e agora Ele não está aqui, nós vamos perecer. Você não vai perecer em nome de Jesus. Eu estou profetizando aqui em nome de Jesus, que isso que está fora do controle das suas mãos, Jesus está vindo à sua direção. Jesus está vindo na direção da sua casa, na direção do seu casamento. Mas pastor, já perdi o controle, não dá mais. É desse jeito que Deus trabalha. É quando você perdeu o controle, que quando você não tem mais forças, é a hora dele agir. Os discípulos não tinham mais força, de tanto tirar água, de tanto remar. Aí Jesus chega, Jesus diz assim: eu vou lá ajudar eles. E você sabe, Jesus, olha, presta atenção, Jesus tem umas maneiras de trabalhar. Lembra do pregador que estava aqui domingo? Loucas, muito louca. Sabe como que Jesus vem? Numa tempestade, vem andando mansinho sobre as águas. Os discípulos veem de longe assim, sabe o que eles pensaram? É fantasma. Jesus não viria desse jeito. Mas Jesus vem andando sobre as águas. Aí Jesus diz assim para o discípulo: ó, não tema, sou eu. Eu já estou terminando, mas olha, pensa comigo. Jesus vem andando calmo, sereno, sobre as águas e o vento soprando. Não era para repreender já de imediato? Não era para Jesus chegar já assim, irmã Elizabeth, já, né, fazendo com que parasse aquela tempestade? E às vezes não é assim que nós queremos? Que Jesus já chega assim, ó, já acalma tudo, já... Nós queremos, mas muitas das vezes não é o trabalhar de Deus. Você sabe por quê? Porque Jesus, Ele quer trabalhar primeiro por dentro das nossas vidas. Ele quer trabalhar no seu emocional. Ele quer que você tenha paz. Aí os discípulos dizem assim: mas se é o Senhor, manda nós ir ter contigo. Sabe tudo isso? Porque Jesus estava trabalhando no emocional. Não adianta Deus repreender o vento e você continuar triste, você continuar cabisbaixo, numa tristeza que parece que vai tudo acabar. Primeiramente Deus trabalha no seu emocional. Você viu o relógio, quer que eu paro, né? Jesus quer trabalhar no seu emocional. Jesus, Ele poderia repreender o vento, né? Mas Ele primeiro, Ele quis conversar.
Jesus quis conversar com eles, para eles colocar para fora. Jesus quer trabalhar no seu emocional. Hoje. Amém? Posso fazer uma oração? Você pode ficar do jeito que você está aí. Tem gente aqui que está soprando o mar lá, a luta da vida. Mas Jesus, Ele quer te curar, para que você não tenha medo desse mar, desse vento, da forma que está vindo contra a sua vida. Amém? Põe a mão no seu coração assim, ó. O Senhor é o Deus que repreende o mar, repreende o vento, acalma a tempestade, manda as ondas e o vento acalmar. O Senhor tem esse poder. Mas o Deus que é poderoso para fazer tudo isso, também é poderoso para entrar dentro desse coração, essa vida que está angustiada, Pai, e repreender toda essa tristeza, trabalhar nesse coração, ó Pai. Eu creio que Deus está agindo, Deus está trabalhando. Oh, glória a Deus, eu sei que Deus está trabalhando. E essa pessoa vai sair daqui de uma outra forma, Pai. Mas primeiro o Senhor tem que trabalhar dentro do coração, nessa alma que está angustiada, Pai. E depois o vento vai se acalmar. Ela vai ver Deus agir, Deus trabalhar de uma forma muito especial. Ela vai dormir em nome de Jesus. Vai dormir em paz, porque ela vai ver o agir de Deus. A partir de hoje, ó Pai, vidas vão dar testemunho que Deus agiu, que Deus tirou a tristeza. Eu creio em nome de Jesus.